nós estamos vivendo no Espírito Santo, aqui na região do Córrego Blay e em geral no Brasil inteiro, mas essa nossa região nos últimos tempos, um problema muito sério de seca. Quando falamos da seca, nós não podemos falar que a falta de água é simplesmente por falta de água. Nós compreendemos que o causador, o motivo hoje da seca, da falta de água, dessa ventania fora de época, ele tem a ver com duas coisas principalmente: o modelo de produção e o modelo de consumo. Quando nós falamos do modelo de produção, é porque o meio ambiente, a natureza, está desequilibrada. Produzir à base de desmatamento, sem recuperação das nascentes, alto índice de agrotóxico, não é possível produzir dessa forma sem desequilibrar a natureza. E também o modelo de consumo. Há um exagero nas formas de consumo, que a sociedade hoje é levada a consumir produto fora de época que tem que ser produzido, produto de outras regiões, sem respeitar o clima, sem respeitar as regionalidades, né? E um alto padrão de consumo também, né? Então há um conjunto de fatores, e principalmente esses dois, que é os principais motivos hoje desse desequilíbrio. Mas também se sentir uma pessoa triste, né? Porque eu tenho 32 anos que eu moro aqui, eu nunca vi uma coisa dessa daí, né? Então a gente se sente triste porque a gente vive disso aqui, né? E a única coisa que eu tenho para me viver é isso aqui. Aí chega uma época dessa, você vê o trem acabando tudo desse jeito. E outra coisa, a gente não tem apoio de ninguém, né? Se a gente tivesse menos apoio das autoridades, né? Se fizesse alguma coisa pra gente. Agora que fizeram uma barragem para mim pela prefeitura, mas fizeram ela em cima da seca. Agora eu tenho que esperar chover para ela encher ela. No momento ela não me serve para nada, né? Então você fica sem saber o que faz, né? Porque eu, com a idade que eu tô, que eu vou falar que eu vou vender isso aqui e vou para uma cidade, eu vou viver de quê lá, né? Que eu não tenho estudo, eu sempre vivi da roça, né? E ver uma situação dessa. E aí tem aquelas pessoas que estão lá dentro da cidade, nos seus escritórios lá, né? E eles não sabem o que está acontecendo, né? Mas se vir num lugar assim, vê que está quase geral a nossa região desse tipo, né? Então a gente fica triste, né? Porque é uma situação difícil. Se aguentar assim mais uns 15 dias aqui, nem água de beber nós não tem mais. Esse café vai ser uma situação difícil, porque a hora que ele precisava de chuva para granar o caroço, olha o que está acontecendo aqui, ó. Está ficando a vara. Outra coisa, até que a gente tinha água, a gente molhava ele, né? Agora acabou a água, não chove. Final da história, um café desse, rapaz, se ele não perder tudo, mas uns 60% ele perde. Se ele não perder mais, você passa a mão, tá saindo tudo, ó. E tudo é por falta de água. No período que era para chover, nós estamos tendo seca. No período que era para ter seca, está chovendo. Então a gente não está conseguindo criar um cronograma de plantio, de produção, que consigamos obter resultados. Então está tudo muito descontrolado. A gente não está conseguindo plantar bem e colher bem, devido a essas condições do clima hoje. Então está muito desfavorável da maneira que está. Primeiro que nós não estávamos adequados a toda a burocracia que se precisa para o agro. Detalhes, em momento nenhum eles entraram em detalhes, o banco entrou em detalhes com a gente, o porquê não conseguiu ser acessado. Em detalhes eles não entraram de maneira alguma. E outra de que nós tínhamos irrigação. Então a área que se tem irrigação, não existe o Proagro. Agora como que nós vamos irrigar se não tem água? Isso é reflexo da falta de água. A gente não está tendo água, então as plantas que estavam começando a produzir, foi tirada uma colheita só do tomate, começou a morrer pela falta de água. Sem água, a gente não pode adubar, você não pode pôr uma matéria orgânica líquida, para poder fazer com que mesmo com o sol, a planta brote. O sol está sendo tão forte que além de estar queimando as folhas,
não está tendo água para poder estar molhando. Então com isso a tendência é de morrer, não é nem dela sofrer, ela morre, chega a mortalidade. A lavourinha de tomate que era para a gente estar levando o tomate para feira, uma grande quantidade até de tomate, não está tendo nada. Porque nada está sendo feito. Nosso estado está de braços cruzados para uma catástrofe dentro do nosso estado, que é a questão da seca, que está se agravando cada dia mais. Agora é preciso ser feito e precisa ser feito logo. Mas não é coisas de paliar momentaneamente. Nós precisamos cobrar mais que esteja preservação. Precisamos de incentivo, de ajuda para essa questão. A gente tá com a autoestima meio baixa, né? Porque a gente já veio primeiro com não muita perda pelas enchentes, e desde o ano passado a gente tem diminuído muito a nossa produção. E às vezes a gente depende também de recursos do governo e a gente não tem muito apoio. E a gente se sente meio fraco no campo já, porque a nossa luta no campo é mesmo com a chuva. E a gente tem 2 anos que a gente está aí praticamente, que aqui em Itaguaçu, a gente já passa com essa seca. E a gente investiu muito em lavouras. O ano passado já tivemos perda, e esse ano também a perda vai ser bem maior, com certeza. 75% do que a gente investiu na produção. Aqui a gente tem um cordinho que nunca a gente viu dessa situação aqui. Ele já está aqui há 3, 4 meses já que não está passando água aqui, apesar que tem a nossa represa lá em cima. E ele já nunca vi ele nessa situação seco, coisa. Sempre, mesmo nos períodos de seca, ele corria água. E com esse ano que foi ficando seco, antes de começar a seca, ele já estava sem água para correr aqui, somente a umidade do solo. Aqui a gente usava esses poços aqui, não era somente para irrigação, mas esses dois aqui eram um criador de peixe que a gente tinha, ou para o sustento da família, ou para a gente até mesmo peixe para comercialização a gente tinha. Eram coisa do meu cunhado e do irmão dele, eles tinham bastante peixe aí dentro, e quando a água foi diminuindo nós precisamos tirar, e ele levou para outro poço, e acabou bastante, muitos acabaram morrendo. A gente viu ali na frente ali que tinha muitos morrendo, que a gente não conseguiu pegar. E a gente gostaria de, igual a gente agora não tem água, e também não temos nenhum assim uma proposta concreta do governo que vai ajudar a gente ou recuperar no nosso poço para armazenamento de mais água. A gente fica assim numa situação, sei lá, de medo, porque se novamente dá uma seca dessa aqui, a gente praticamente vai acabar perdendo quase toda a nossa renda. Bicho, eu nunca passei por uma coisa, isso aí é novo pra gente. A gente nem imaginava que ia passar por isso. Eu tenho 50 anos que eu estou aqui nesse lugar, mais de 50 anos, e nunca vi as plantas morrer e a água acabar, e não tem água nem para tomar banho. Esses dias não tinha água para tomar banho, a cacimba secou, não tinha água para tomar banho. Aí agora tô doido para furar de novo, fundar mais, para ver. Sei lá se vai resolver, né? Esse milho aqui, eu plantei ele no chuvisco de agosto, e achei que o tempo não ia ficar tão do jeito que tá, seco, e eu pensei de colher sem irrigar, que esse milho aqui é um milho especial, né? E agora você tá vendo como é que tá a situação.
Tá tudo esturricado aí, tá tudo morrendo de falta d'água. E não tem irrigação para molhar e depende da natureza, da chuva, né? E deu nisso que tá aí, tudo seco. Tá pendoando, mas não vai espigar. Esse coago aqui, o nome dele é coago Dantas. Esse coago nunca, assim, já secou algumas vezes, mas assim, do jeito que as poças nunca secou igual tá agora. Agora você pode ver que tá lascando o barro dentro do coago. É a seca mais brava nos últimos... Na minha vida, nunca vi isso. Desse jeito não, seco assim não. Rapaz, pior do que tá, não sei, pode até ficar, mas a gente não vai aguentar não. Tá difícil, tá? A gente vê os milhos da gente, minhas plantações, só posso jogar água numa hortinha agora, a água já, do poço já acabou e é triste, pai. Não vejo assim, piorando não. Se piorar vai ser muito difícil. A gente sente muito, né? Que a gente vê chovendo, água correndo, tudo verde, tudo. E olha assim para a pastagem, a gente só vê a terra, né? Olha para os corvos onde é que a água estava correndo e a areia seca, né? E isso então a gente se preocupa para o futuro. Se isso continuar assim, o que os novos que estão para trás ainda que vão passar, né? Que eu faço plantio de feijão, para ter meio hectare de área que eu fiz irrigado. Então, se é normal, isso dá uma fase de 15 a 20 sacos. Agora, a última colheita aqui, ela já passou para 7 sacos, né? Então, quer dizer, já quebrou mais de 50%, né? Problema principal hoje dos camponeses e das camponesas é as dívidas. O Pronaf, que é o programa hoje mais massivo que a pequena agricultura acessa, as condições dele não têm dado de fato para estruturar a pequena agricultura. E agora com a seca, há dados que apontam 40%, há dados que já apontam 50% de quebra na produção na região. Seja a produção do café, seja a produção de outros alimentos, o milho que estava plantado, horta e etc. Diante disso, nós temos proposto para o banco que nós não só renegociar as dívidas, mas também que há uma anistia, principalmente da parte dos Pronaf, seja investimento, seja custeio, que vence 2015-2016. E que também seja criado, ainda na linha dos créditos, um crédito emergencial não retornável nesses casos de extremo, como foi esse ano que nós estamos vivendo aqui, esses meses, já 2, 3 meses, depende da região, ou mais, sem chuva. Então, o crédito emergencial não retornável para esses casos extremos. Então, é preciso que há um conjunto de recursos para recuperar as nossas propriedades, as nossas nascentes e também fazer os reflorestamentos. Há outros cuidados também que nós temos proposto, que é, por exemplo, a caixa seca, que é construir um programa massivo a partir das prefeituras, tanto de fazer quanto de manter as caixas secas. Então, é preciso que nós tenhamos um modelo de irrigação de baixo custo de água, ou de baixo uso de água. Então é preciso mudar o sistema de irrigação, é preciso mudar o sistema tanto o sistema mesmo do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista também da genética das plantas, né? Uma outra proposta é as pequenas barragens. É necessário que as pequenas propriedades tenham barragem, tenha água armazenada para a produção. E nossa proposta é que sejam feitas pequenas barragens sem custo para os camponeses, principalmente para quem está produzindo alimento. Propomos também que seja garantido
em eventos extremos climáticos, seja seca, seja enchente, ou seja outros problemas climáticos, que afeta a economia do camponês, da camponesa, que afeta a condição de produção, que seja garantido de alguma forma um seguro para os camponeses e para as camponesas, para a produção. E uma outra coisa também que está no conjunto das propostas é que produzir alimento ou garantir a produção depende desse conjunto de fatores, de ter água, de ter equipamento necessário, de ter as condições, de ter um sistema de irrigação que de fato comporte a quantidade de água que tem disponível. Mas um problema central hoje para a pequena agricultura é a comercialização. Nós temos uma diversidade de alimento produzido aqui na nossa região e na hora de vender o produto é uma dificuldade. O futuro da humanidade depende do campesinato. Comer, se alimentar bem, depende de alimento. E isso quem fez e quem faz é a pequena agricultura, é os camponeses e as camponesas. Por isso que também produzir alimento, manter os camponeses no campo, com condição de viver no campo, não pode também ser só uma responsabilidade dos camponeses e das camponesas. Ter água, ter meio ambiente livre de agrotóxico, de transgênico e ter o meio ambiente equilibrado tem que ser uma responsabilidade da sociedade. A grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro solo, divino orvalho, gozo que nos eterniza, intimidade Que pertence à natureza, com essa imensa porção líquida da riqueza, certeza de brotar do solo os alimentos, sustento eterno das matas do mar e vento, centro da vitalidade do universo, verso e reverso que reveste a natureza, está presente na terra em toda parte, na arte farta de tanta imagem poética que alimenta filosófica estética, clara, cristalina, límpida e forte, é responsável pela vida ou morte em Marte, é responsável pela vida ou morte em Marte. Se faltar aqui na terra